Aquilo que era um ciclone subtropical se tornou um sistema tropical nesse domingo. O Acará, que está no oceano entre o sudeste e o sul do Brasil, adquiriu características de uma depressão tropical ao longo do domingo, onde os ventos no sistema estão na casa de 50 a 60 km por hora. Põe na tela imagens de satélite do começo da semana mostrando nesse movimento circular aí das nuvens a presença do Acará. Veja que ele está bastante afastado. No entanto, pessoal, ele deve se intensificar ao longo da segunda-feira. Provavelmente ele suba de categoria e alcance a parte de uma tempestade tropical, o que faz os ventos lá no Acará se aproximar da casa de 80 km por hora, passando um pouquinho. Bom, por isso nós precisamos ter muito monitoramento desse sistema, que ainda continua com boas notícias, mas o monitoramento, principalmente a partir do momento que ele se transformará numa tempestade tropical, é extremamente importante. Sabe por quê? Porque se ele se intensifica de tempestade tropical, ele pode passar para um furacão. Eu vou te mostrar quais são as possibilidades disso acontecer, quais são as boas notícias, porque sim, temos boas notícias relacionadas a ele, mas toda atenção é importante, tá certo? Compartilhe esse vídeo porque é extremamente importante que mais pessoas saibam o que a gente tem que acompanhar. Tá? Informação sem nenhum tipo de pânico, mas bem informado sobre todas as possibilidades. Agora vem comigo e bora trabalhar. Quais são as boas notícias, pessoal? As boas notícias são que a expectativa é que o sistema realmente alcance essa casa de uma tempestade tropical, mas a tendência é que não evolua muito mais do que isso e fique nessa característica, nessa classificação de uma tempestade tropical até o seu processo de dissipação. Essa, pelo menos, é uma informação de agora e é uma boa informação, tá? Mas é necessário a gente sempre acompanhar. Qual é a outra boa informação? Que na maior parte das simulações, esse Acará deve ficar sempre afastado, em alto mar, não se aproximando muito da costa, o que acaba trazendo somente influência para o mar, para o pessoal da navegação. Ondas próximo do sistema podem se aproximar da casa até de 4 metros. Nas praias, não, em torno de 1 metro a 2 metros em algumas praias, não muito mais do que isso. Pelo menos é a informação inicial. Bom, mas vamos lá falar então da possível trajetória do Acará. Coloca aí na tela. Essa é uma posição esperada pela Marinha do Brasil para essa segunda-feira, onde esse ponto que eu marquei aí no Oceano Atlântico seria a posição do Acará. Vejam que quase que numa linha reta com a capital catarinense, mas sempre bastante afastado, tá? E agora eu vou te mostrar 3 simuladores que projetam aí a possível trajetória de deslocamento. Põe na tela. O primeiro mostra esse sistema justamente atuando sobre o oceano e em todo o momento pelo mar, tá? As cores representam a temperatura das águas do Oceano Atlântico. Pela legenda você tem ali quais são essas temperaturas. Esses pontinhos, essas áreas arredondadas são pontos onde o sistema deve passar. As cores representam a pressão atmosférica, qual o momento que ele fica mais intenso, tá? E a linha em branco é o deslocamento do sistema. Então percebam que pela parte do oceano, sem muito se aproximar da costa nessa simulação. Na simulação seguinte, praticamente a mesma ideia, né? Esse C, o ponto A é o ponto de onde ele começou a se formar lá no final da semana passada. E vejam que apesar de fazer todo o movimento em direção ao sul, ele faz sempre pelo alto mar. Esse é um outro simulador, é um simulador japonês, onde é o que mais se aproxima da costa. Vejam que ele chega a indicar uma certa aproximação mais em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. Inclusive, em algumas atualizações passadas, esse modelo japonês mostrava o sistema chegando até o continente, mas ele é o único que mostra isso. Todos os outros sempre mantêm uma distância bastante razoável do continente, sem trazer grandes influências. Essas são as boas notícias, expectativa para o decorrer da semana. Sim, porque esse sistema ele vai demorar
para se dissipar e se afastar. Então a gente vai ter isso segunda, terça, quarta, quinta, são dias que a gente vai ter que acompanhar o sistema. Então as boas notícias são essas. Resumindo aqui para vocês, o sistema se tornou algo tropical, num primeiro momento depressão tropical e passa para uma tempestade tropical, onde os ventos lá no Acará ficam em torno de 80 km por hora, numa tendência de não se aproximar da costa. Mas atenção, nós continuamos monitorando, porque se ele se intensificar, pode chegar um furacão? Pode. Não é a previsão por enquanto, mas é necessário sim a gente acompanhar muito de perto. Pelo menos por enquanto, excelentes notícias, sem grandes influências no continente, mas vamos ficar de olho nesse sistema. E a gente está aqui no canal e sempre atualizando para vocês, tá certo? Grande abraço para todos, até a próxima. Tchau!